Quais foram as dificuldades que vocês encontraram quando vocês lançaram o Algarri? Ou é a minha impressão, esse mercado não era muito competitivo? Não, legal. Quando a gente começou, era bem pouco competitivo, assim, então não tinham... Não tinha muita competição, melhor dizendo, não né? tinham, exatamente. Não tinham restaurantes que faziam, que eram dedicados a saladas, assim. Tinham restaurantes mais tradicionais na época, que tinham salada, talvez o Insalata, né, talvez fosse o mais, mas era um restaurante que você entrava, sentava, mas eles faziam bastante delivery, mas de outras coisas também, né, arroz, feijão, etc. Tinha o Hits, que entregava bastante salada, o América, esses restaurantes que todo mundo conhece há bastante tempo. E sempre caras, né? Eu me lembro que eu sou um fã de saladas e no final das contas ele era sempre um item muito caro, muito mais caro do que deveria ser no restaurante. Era realmente mais difícil de comprar, enfim, não tinha tanta opção assim, e era isso que a gente sentia falta, assim, né? A gente queria poder comer no trabalho, né? Eu comia muito na mesa, eu trabalhava no mercado financeiro na época. Eu queria poder comer no trabalho a salada que eu comia em casa, que minha mãe temperava. E por isso que a gente achou que fazia sentido lançar a Olga. E daí quando você fala de competição, né? Quando a gente pensa num restaurante, poucas vezes, né, a comida, a receita é uma grande propriedade intelectual. Óbvio, quando você fala de restaurantes de estrela Michelin, que tem um chefe muito renomado, sim. Mas acho que a grande maioria das vezes, você está falando da capacidade, né, daquelas pessoas, né, do chefe, dos sócios, dos administradores, de garantirem que aquela comida sempre vai estar boa, como alguém em algum momento inventou, né? Talvez um chefe inventou, mas garantir que aquela comida tá sempre boa. Consistência, né? Exato. E no nosso caso, eu acho que também é um pouco isso. Tem a questão da matéria-prima, né? Acho que a gente estabelece relações com fornecedores que a gente confia e que tem uma proposta parecida com a gente e que tem um produto que a gente acredita. Mas não basta comprar desse fornecedor, porque a gente tem que garantir que esse produto fique pouco tempo no nosso estoque, seja bem manipulado, para ele chegar ainda fresco para o cliente. Porque a folha murcha e o tomate fica maduro demais, e a batata doce também, ou ela tá muito verde. Então, ser capaz de manipular, né, esses alimentos para que eles cheguem de uma maneira fresca para o cliente final é o que faz muita diferença do ponto de vista de produto. Óbvio, também tem inteligência de cardápio, a gente saber o que colocar, né, quando colocar, ou montar saladas gostosas. Mas acho que o principal é que as pessoas recebem a salada e elas falam, nossa, que salada linda e que salada fresca e gostosa. Né? E ser capaz de fazer isso em escala é difícil. Não é nem um pouco fácil, assim. Eu imagino que não. Dentro dessa tendência de farm to table, né, da fazenda até a mesa, ou de você ter agricultura urbana, isso é muito comum, porque ultimamente a gente tem ouvido falar muito de você conseguir, com pouco espaço, densidade através de tecnologia para plantar. Vocês nunca pensaram em eventualmente vocês plantarem as próprias matérias-primas que vocês consomem nas suas saladas? Porque isso criaria também uma narrativa muito forte, né? Nosso produto já não é mais de um fornecedor aberto. A Casa do Porco sabe fazer isso muito bem, né? O Jeff Rueda, ele vai do focinho até o rabo e ele que, no final das contas, cria seus próprios porcos numa narrativa de que esses porcos são um pouco difícil, né? De você imaginar isso. Uma criação mais humanizada, né? Menos cruel. Mas vocês já pensaram em plantar a própria matéria-prima? Isso existe no horizonte? A gente já pensou, mas como a gente tem muitos SKUs no nosso cardápio, sei lá, a gente tem mais de 200 SKUs. 200 SKUs? É muita coisa. Na loja tem 200 SKUs? Em cada SKU, unidade. mas... Não, 200 combinações. Não, 200 SKUs mesmo, itens de estoque. Itens estocados, é muita coisa. Óbvio, a gente podia escolher algum foco, falar, eu vou plantar, etc. Folhas. Mas hoje a gente julga que a gente é mais competente em montar essas saladas e atender esse cliente final, e a gente prefere se relacionar com produtores e fornecedores que a gente confia muito. Tem muitos produtores que acompanham a gente nos últimos 6 anos, assim, que foram crescendo com a gente visita e que a gente acredita no projeto, que eles fazem, etc. E que muito provavelmente fazem muito melhor do que a gente. Então, acho que essa parceria é muito legal, sabe? Acho que não necessariamente a gente precisa plantar a alface para acreditar naquela alface que a gente está colocando na mesa das pessoas. Basta supervisionar e ter uma relação ética com o fornecedor, né? Exato.
E quando você fala de agricultura urbana, é uma coisa que acho que tá tendo alguns experimentos assim, mas eu não sei se isso é a resposta para tudo, porque, querendo ou não, o interior de São Paulo é muito perto daqui também, né? Uhum. E eles conseguem produzir com uma produtividade muito maior, que é muito importante, né? Não basta, né, você produzir uma folha de qualidade, né? Você precisa produzir ela num custo razoável, porque senão vai acontecer aquele problema que você falou, o salgadinho na prateleira vai ser muito mais barato do que a folha. Então é importante, né, ter essa produtividade, etc. E a terra aqui no interior de São Paulo, no interior do Rio, etc., são terras muito boas. Inclusive a fruta, a folha e o legume ficam mais gostosos. Quando você faz hidropônico, né, ou numa terra mais pobre, enfim, não tem o mesmo sabor, né? Então a gente acha que trazer de um lugar perto, né, às vezes de 100 quilômetros, 150 quilômetros, é uma coisa que funciona. E faz sentido, assim, pro negócio e para as pessoas.